Olá pessoal, eu sou Jefferson Bittencourt e estou aqui hoje para responder as perguntas que os nossos seguidores nos mandaram. Bom, a primeira pergunta é do João Carlos. Ele quer saber quais as melhorias e as perdas que a indústria sofrerá com o novo modelo tributário. Bom, na minha visão, a indústria deve ser a grande vencedora da reforma do IVA. E as vitórias e os ganhos, eles virão muito mais do lado dos créditos tributários do que do lado do débito tributário, muito mais do lado do que a indústria poderá abater do que ela poderá pagar. É a questão da base ampla do tributo, da velocidade de recuperabilidade desses créditos tributários e de tudo aquilo que gerará crédito. Então, assim, numa situação de uma indústria que tem uma cadeia longa, que está numa cadeia longa, tem vários créditos que são acumulados ao longo da carreira e no sistema atual, há muitos créditos que não conseguem ser repassados, as indústrias não conseguem receber esses valores, não conseguem abater esses valores na fase seguinte da cadeia, e uma recuperabilidade maior desses créditos vai acabar gerando uma carga tributária menor para o setor. Então, além de todos os benefícios que são comuns para os outros setores, como a simplificação tributária, o ganho de eficiência com menos horas gastas para conformidade, para o pagamento de tributo, a gente tem esse ganho específico que vai existir para os outros setores, mas no setor industrial, que tem uma cadeia maior, esse ganho deve ser mais expressivo. Em relação às perdas, assim, eu vejo muito pouca perda para o setor industrial com essa reforma do IVA. E eu acho que a minha visão é corroborada pelas próprias entidades representativas do setor que estão apoiando fortemente a reforma da tributação sobre o consumo. Pode haver algum setor que tenha um aumento de carga? Pode. Por quê? Muito provavelmente porque tem algum regime diferenciado, algum tratamento tributário especial que vai desaparecer com o novo regime. Mas esses tratamentos, eles têm prazo de duração. No longo prazo, deve prevalecer o ganho geral, mesmo para esses setores, eles devem ter ganhos com essa tributação mais avançada, mais homogênea, que reduz mais as ineficiências do nosso sistema atual. A próxima pergunta é a pergunta do Pedro. Ele quer saber que medidas para elevar a arrecadação podem ser adotadas para o arcabouço cumprir o prometido. É importante a gente fazer uma distinção da visão sobre o que é a promessa do arcabouço. O governo ele tem uma interpretação do arcabouço fiscal que aparentemente é um pouco distinta da do Pedro e da minha. O governo entende o arcabouço fiscal essencialmente como aquela regra de crescimento da despesa que é limitada a 70% do crescimento da receita. Essa é, na verdade, a promessa do arcabouço que o governo entende que ele trouxe. O que eu imagino que o Pedro esteja perguntando é sobre a entrega dos resultados primários que foram apresentados junto com o arcabouço fiscal como meta para 2023, 24, 25 e 26. Eu alinho a minha visão de regra fiscal mais a do Pedro, que, a meu ver, regras fiscais são feitas para gerar sustentabilidade da dívida pública, para que o Estado tenha condições de ter um nível controlado de dívida. E aí eu volto para a pergunta do Pedro e passo a respondê-la com a nossa visão de arcabouço, a promessa dos resultados, o que é preciso fazer para entregar a promessa de resultados primários que saem de um déficit de 0,5% esse ano e vão melhorando 0,5 ponto percentual do PIB a cada ano até chegar num superávit de 1% do PIB em 2026, que se traduziram para os 3 últimos anos nas metas da proposta de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviada para o Congresso. Bom, dado que a discussão sobre despesa foi, de certa maneira, fechada com
o desenho que foi proposto no arcabouço, não dá para a gente ter muita esperança de que o governo vai atuar fortemente no sentido de reduzir o ritmo de crescimento da despesa, ou mesmo reduzir o nível da despesa. Então, para entregar os resultados, seria preciso um aumento de arrecadação, e é essa, essencialmente, a dúvida do Pedro. Eu entendo que se debruçar sobre os gastos tributários, sobre os benefícios tributários, é o caminho correto. E, de certa maneira, é a proposta, são as propostas que o governo está mandando para o Congresso, que tem tentado também junto ao Judiciário. A minha visão só é que a gente deveria fazer todo esse caminho baseado em avaliações. A gente sabe que, ao longo dos últimos anos, o governo fez uma série de avaliações da qualidade da política pública que é sustentada com esses gastos tributários, e tem posições muito claras sobre as eficiências e ineficiências desses gastos tributários. E o que a gente vê que avaliações que apontaram gastos tributários que são ineficientes não levaram a medidas do governo para acabar com esses gastos tributários. E o governo está propondo a redução de outros gastos tributários que a gente não conhece as avaliações se são políticas públicas eficientes ou não são políticas públicas eficientes. Então, acho que sim, gasto tributário é um caminho para recuperar a arrecadação, mas precisaria estar melhor embasado nas avaliações de políticas públicas. E outro caminho, que também não me parece que vai ser trilhado nesse momento, seria a privatização, que por mais que ela não melhorasse permanentemente o fluxo de resultados fiscais de maneira significativa, poderia reduzir o nível da dívida, diminuindo a necessidade de superávites primários mais elevados para estabilizar essa dívida, ou simplesmente trazendo mais eficiência para a empresa e ela gerando melhores resultados para gerar um fluxo de dividendos melhores. Infelizmente, o que a gente tem visto é um caminho contrário a esse, que poderia estar ajudando a suportar resultados melhores e entregar as promessas de metas que foram feitas nos últimos meses. A nossa terceira pergunta é a do Alessandro. Ele quer saber, do lado dos estados, se o ICMS sobre combustíveis mais baixo vai ter implicações muito sérias sobre a arrecadação. Esse é um ponto importante, porque a gente teve muitas discussões no último ano sobre a tributação com ICMS sobre combustíveis. Historicamente, os combustíveis eles representam um volume bastante representativo da arrecadação total dos estados, da arrecadação de ICMS dos estados. Alguma coisa ali na faixa de 17%, 18% da arrecadação de todos os produtos, 17%, 18% vem de um produto só, ou de um conjunto de produtos que são os combustíveis. Então, é um volume bastante representativo. Chegou essa participação em alguns anos a bater quase 20%, quando o preço do petróleo estava muito elevado. No último ano, alterações nessa tributação geraram muitos ruídos. Vocês devem lembrar da Lei Complementar 192, Lei Complementar 194, que alteravam a tributação de ICMS sobre combustíveis. Essas alterações levaram no segundo semestre, considerando somente a arrecadação do segundo semestre de 2022, a uma perda nominal de arrecadação para os estados que bateu quase 10 bilhões de reais. Então, assim, é importante sim se preocupar com a arrecadação de ICMS sobre combustíveis. Ao longo desse primeiro semestre, houve uma série de discussões, acordos no STF, e em junho houve uma nova alteração na tributação de ICMS sobre combustíveis. Passou-se a ter uma tributação monofásica, que se chama, que é arrecadar todo o tributo da cadeia. Lembrando que o ICMS é uma espécie de tributo sobre valor adicionado, então ele seria arrecadado em todas as fases da cadeia. Passou por uma tributação monofásica, onde a arrecadação de todos os elos da cadeia é arrecadada num ponto só, e também deixou de ser uma tributação sobre o preço do produto e passou a ser uma tarifa fixa, uniforme em nível nacional, sobre o litro do combustível.
Essas mudanças já trouxeram, aparentemente, uma recuperação de parte da arrecadação dos estados que eles haviam perdido no ano passado. Então, assim, para dizer que parte do que houve recentemente já está sendo reestruturado. Mas e a reforma do IVA sobre os combustíveis? A reforma do IVA sobre os combustíveis prevê um regime específico para os combustíveis. Não vai ser o regime padrão que será aplicado aos combustíveis, como também vai ter um regime específico para outros setores que não se prestam muito bem para essa tributação no modelo tributação sobre crédito e débito, setor financeiro, algumas partes do setor imobiliário terão regimes diferenciados. Tudo isso para dizer que a gente não consegue cravar de antemão que com o novo tributo sobre combustíveis haverá uma carga menor sobre combustíveis e, consequentemente, uma menor arrecadação dos estados sobre esses produtos. A gente vai precisar da lei complementar que virá o ano que vem tratando desses regimes específicos para saber como virá a cara da reforma em relação especificamente ao setor de combustíveis. Alguns princípios devem ser preservados, como a monofasia e a alíquota uniforme em nível nacional. Mas eu acredito que a gente não deva ter perdas significativas de arrecadação sobre combustíveis com a reforma, e eu acho que um sintoma, algo que sinaliza nesse sentido, é o fato de que essa semana o governo trouxe as suas simulações de alíquota padrão com a reforma que foi aprovada na Câmara, e uma das hipóteses que ele fazia é que o regime específico de tributação sobre combustíveis preservaria a arrecadação que o setor gera hoje. Então, assim, sintetizando, acredito que os combustíveis já teve endereçado toda a turbulência que teve o ano passado com as alterações que foram promulgadas agora no início de junho, e na reforma do IVA eu não vejo perdas de arrecadação significativa, mas a gente vai ter que esperar a lei complementar que deve ser apresentada no ano que vem. A nossa quarta pergunta é a pergunta do Vitor. O IVA traria efeitos no curto prazo ou serão necessários anos para adequação dos impostos? Eu acho que a discussão dessa reforma ela tem um efeito anímico no curto prazo. Nós estamos falando de um problema que é a nossa tributação sobre o consumo, a complexidade que o Brasil tem na tributação sobre o consumo, que está tentando ser resolvido faz 30 anos, desde a promulgação da Constituição, ou seja, mais de 30 anos. Desde a promulgação da Constituição se discute uma melhoria do nosso sistema tributário. Então, a perspectiva de resolver esse problema traz uma certa animação e que, em certa medida, eu acho que já foi para os preços dos ativos, essa animação com a aprovação da reforma, dessa primeira fase da aprovação na Câmara dos Deputados. Eu acho que um exemplo desse efeito de curtíssimo prazo foi o upgrade que foi dado para a nota de risco do Brasil pela agência Fitch, onde ela cita explicitamente a reforma da tributação sobre o consumo como um dos fatores que levaram a esse upgrade. Então, de certa maneira, eu vejo assim, o ganho de curtíssimo prazo é esse ganho mais anímico que já se refletiu. O que pode acontecer ainda no curto prazo? Tem toda a tramitação da reforma no Senado. Ela poderia trazer algum ganho anímico no curtíssimo prazo? Poderia, mas para isso o Senado teria que agir pesado sobre as exceções que foram colocadas na última versão do texto aprovado na Câmara. Teve muitas exceções, até por isso o governo publicou recentemente o impacto dessas exceções, o impacto estimado pelo governo dessas exceções na alíquota padrão do tributo. E aí, assim, se a gente tivesse uma sinalização que a alíquota padrão seria menor, isso poderia trazer um certo, renovar esse ânimo com a reforma, mas infelizmente eu vejo se há um risco de a gente alterar essas exceções, eu vejo mais risco de aumentar as exceções do que diminuir. Então, assim, o ganho de curto prazo, para mim, é anímico e a tendência
não é de ter muitas notícias boas adicionais vindo do Senado, uma vez que o mercado já espera que a reforma será aprovada. Os ganhos efetivos, os ganhos econômicos, esses vão demorar, de fato. Eu acho que essa é a essência da pergunta. Os novos tributos só vão começar a ser cobrados efetivamente em 2027, quando vai haver a unificação dos tributos federais, e a transição para a unificação dos tributos estaduais, ela vai demorar até 2033. Então, assim, tem muito ganho, essa reforma tem muito ganho, ganho de produtividade, ganho de ambiente de negócio, ganhos de crescimento, ela tem muitos fatores de ganho. Mas esses fatores de ganhos econômicos concretos só vão existir quando a gente começar a implementar a reforma. E isso demora para acontecer. Mas se esse é o preço que nós temos que pagar para ter essa melhora, assim, se a viabilidade política dessa reforma depende da gente ter uma fase de transição, eu acho que vale o preço da gente pagar pela solução desse problema histórico do Brasil. A nossa última pergunta é a pergunta da Paula. Você acredita que um governo expansionista não vai pedalar o arcabouço fiscal? Essa é uma pergunta interessante, né? Assim, porque ela remonta a uma situação bastante turbulenta da nossa história de condução da política fiscal. A gente poderia gastar um dos nossos episódios inteiros falando exclusivamente da taxonomia das manobras fiscais no Brasil, porque pedalada fiscal em particular foi o advento de ter burlado um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal e o governo ter realizado uma operação de crédito com bancos públicos que é vedada por essa lei. Então, pedalada fiscal especificamente é realizar esse tipo de operação, e eu acredito que ninguém em sã consciência estaria disposto a repetir esse tipo de manobra. Mas eu acho que a contribuição que eu posso dar é responder essa pergunta de uma maneira mais geral, falando de vários tipos de maneiras mais diferentes de conduzir a política fiscal, que a gente poderia classificar como manobras. Eu acho que uma coisa que a sociedade brasileira mudou e evoluiu significativamente a partir daqueles episódios de 2012, 13, 14, foi no controle social sobre os temas fiscais. Naquele período, assim, o Brasil, a partir de 2001, 2002, foi perdendo o hábito de acompanhar a discussão fiscal. O governo dizia que tinha uma meta, a sociedade, o mercado acreditava que o governo ia cumprir aquela meta, e todo mundo virava as costas, ia trabalhar e deixava o governo lá cumprindo a meta. Isso mudou, quando começou a acontecer determinados eventos, a sociedade foi começando a se debruçar novamente sobre os temas fiscais, e aí demorava-se 6 meses, 1 ano, para se discutir um determinado episódio que tinha acontecido na condução da política fiscal. Todas as consequências que foram muito ruins não só em termos fiscais, mas o Brasil entrou numa crise em 2015 muito por razões fiscais. Assim, se teve problemas políticos envolvidos, o mote deles estava ligado a questões fiscais. A partir daquele momento, o controle social sobre a discussão fiscal se aprofundou consideravelmente. Hoje a gente tem muito mais transparência nas contas públicas, muito mais transparência da visão do mercado sobre as contas públicas, muito mais massa crítica na sociedade, no mercado financeiro, sobre as discussões fiscais. Então, se antes se demorava meses para entender o que estava acontecendo, hoje determinadas questões que podem ser consideradas controversas são discutidas antes de se materializar. Então, assim, eu prefiro acreditar que ninguém vai querer trilhar aquele mesmo caminho e, de qualquer forma, a massa crítica que tem na sociedade e no mercado significa um controle social bastante expressivo e ajuda até
os órgãos de controle a manter um monitoramento atento da condução da política fiscal. Pessoal, essas eram as perguntas que nós tínhamos para hoje. A gente segue aqui analisando os temas fiscais e à disposição para discutir com vocês, ver os comentários e ver a repercussão desse nosso episódio de hoje.